Aqui a pergunta é como meditar realmente? Como realmente ter uma aproximação da meditação? Esse assunto, ele envolve a ciência de ser, a verdade de sua natureza real. Isso é direto da Advaita Vedanta, na visão dos sábios como Shankara, Ramana Maharshi e diversos outros sábios. Por que estamos dizendo isso aqui para você? Porque, em geral, as pessoas têm uma noção totalmente truncada, equivocada desta questão da meditação. Elas acham que elas podem praticar a meditação. Por isso perguntam como meditar realmente. Na verdade, muitas nem perguntam, já adentram a uma técnica, a uma prática, se envolvem com um sistema de meditação e acreditam que estão meditando. O ponto é que, quando a verdade da meditação está presente, esta ciência é a ciência de ser. Não se trata de um fazer. Você não pode meditar. É possível a meditação assumir esse lugar, nesse corpo e nessa mente, aí, como um acontecimento deste ser, desta verdadeira consciência. A presença da meditação é a ausência do meditador. Nós temos encontros onde trabalhamos isso com você. Eles são chamados de satsang. É a oportunidade de investigarmos a natureza da verdade sobre quem nós somos. Esta verdade sobre nós é a realização do fim de toda ilusão, de toda confusão, de todos os problemas, de todo sofrimento. As pessoas têm perguntas do tipo: como realizar a realidade desejada? Ou como alcançar a realidade desejada? E assim elas se lançam dentro de um projeto, também se firmando nesta visão da espiritualidade, se envolvendo com técnicas e práticas meditativas. Então, repare, há duas formas disso acontecer. A primeira é se envolvendo nesse modelo de busca dentro da espiritualidade, desta assim tão sonhada realidade desejada. Então, a pessoa vai em busca disso, dessa forma, ou vai em busca daquilo que ela idealiza como sendo a realidade que elas desejam. Assim, existe esse movimento, ou ele é um movimento para fora, na busca do assim chamado mundo espiritual, ou ele é esse movimento que envolve essa busca ou essa procura pelo assim chamado mundo espiritual. Quando fazem a pergunta como alcançar a realidade desejada. Agora notem, o pensamento cria uma ideia, ele cria uma imagem de algo que ele idealiza como sendo o que precisa alcançar, e se põe nessa busca, e se coloca nessa procura, e chama isso de realidade. A realidade desejada. Nunca investigamos essa questão do desejo. Que é o desejo? Como ele se posiciona? Como ele surge? Observe que
não compreendemos nem a questão do desejo, nem a questão da realidade. O seu projeto de realidade, baseado no desejo, é a imaginação de alguma coisa que possa lhe completar, lhe tornar pleno, completo, feliz. Mas o que temos aqui no desejo? Uma projeção. Vamos tocar um pouquinho com você nessa questão do desejo. O que é o desejo? Por que ele surge? Agora, nesse instante, se você não sente sede, a lembrança da água não surge, porque não há insatisfação. Observe que o desejo ele está associado com a memória, com a lembrança de uma experiência pela qual você já passou um dia, desfrutou dela. Quando você se depara com aquela possibilidade de uma nova experiência, o pensamento chega. Notem, esse pensamento é algo que vem do passado, que vem dessa memória, desta lembrança de satisfação, de prazer. Então, quando o pensamento surge, ele cria uma sensação. Então, o desejo está presente. Então, esse elemento no desejo, que é o eu, ele quer mais daquela experiência. Isso é o desejo. Ele quer mais daquela experiência porque ele sente a necessidade de mais preenchimento, de mais satisfação, gratificação, prazer. Então, o desejo, ele está presente em razão de uma insatisfação e de uma projeção do pensamento na busca de uma satisfação, de voltar de novo, de desfrutar de novo daquela experiência. Aqui, quando estamos apontando para você a realidade, estamos falando de algo que está fora da possibilidade de ser alcançada e desfrutada pelo eu, pelo ego. A verdade da realidade é a completude de sua natureza divina, de sua natureza real. Então não se trata de um desejo. Não se trata de algo que se alcança pelo pensamento. Desconhecemos a realidade. E aqui, esta realidade é a realidade deste ser, que está presente. Veja, não é algo que se alcança. E essa realidade não é algo que, ao chegar, preenche um desejo. O desejo pressupõe a presença desse elemento, que é o elemento que deseja. Observe isso claramente aqui. Se há um desejo em você, é a presença da insatisfação desse você no desejo. Então, o desejo é a presença da insatisfação. Esta insatisfação é um nível de sofrimento. Há uma dor envolvida na insatisfação.
Quando estamos lidando com a natureza divina, que é a natureza da verdade, aqui, quando tocamos nesta questão desta natureza da verdade, estamos tocando na natureza da realidade de Deus. Isso não carrega insatisfação, não carrega desejo, não carrega dor, não carrega sofrimento. A boa notícia aqui é que a ciência da verdade do seu ser, é isso que a verdade da meditação revela. Esta revelação ou essa constatação é a completude, a ausência do sofrimento. Observem isso, nós fomos capturados no pensamento por esse projeto, que é o projeto do eu, desse mim, desse ego. Nesse pensamento, nessa imaginação, existe algo para ser alcançado. Isso pressupõe a presença do futuro para isso se realizar. É assim que o ser humano tem buscado coisas, ou coisas nesse mundo para se completar, para se preencher, ou coisas do outro mundo, no outro mundo, nesse assim chamado mundo da espiritualidade, ou mundo espiritual, ou mundo religioso, também para se completar. A verdade da ciência do seu ser, dentro da visão daquele que está vivendo isso, é muito claro. O ser humano ele está nesta condição de ilusão sobre ele mesmo. E nessa ilusão ele está idealizando alguma coisa que possa lhe preencher. Esse preenchimento é uma imaginação do próprio ego, do próprio eu. Um projeto psicológico criado pelo pensamento para esse autopreenchimento egocêntrico. Observem que isso é algo que está presente em razão da ignorância. Nós ignoramos a realidade, a verdade que somos. Nos confundimos com o que não somos. Nos confundimos com aquilo que fomos educados para acreditar sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Então, essa ideia de ser alguém carrega sempre esta insatisfação, esta carência, esta falta, e naturalmente se projeta em um ideal, o ideal de alcançar qualquer coisa que ele dá o nome de realidade. Então, o projeto do amor, projeto da paz, da felicidade, ou da completude em realizações de sonhos materiais, em objetos, em móveis, imóveis, conquistas e realizações intelectuais, sentimentais. Tudo isso está dentro desse movimento de projeto, notem, de projeto construído
dentro deste princípio de comparação, de inveja. Os nossos ideais são ideais que o pensamento sustentam. O ideal da fama, do sucesso, da popularidade, do preenchimento que chega com a chegada deste preenchimento que as pessoas podem me dar, podem me trazer, que os objetos podem me oferecer, que o dinheiro pode me favorecer, que o poder pode me dar. Acompanhe isso. Tudo isso está dentro desse movimento da inveja, da ambição, da imaginação, de um preenchimento que existe apenas nesse sentido do eu, do ego, nesta autoprojeção, uma coisa idealizada, construída pelo pensamento. Assim nós vivemos escravos do tempo psicológico. Nós temos chamado isso aqui de tempo psicológico, que é esse movimento de, no futuro, alcançar. Pode ser um futuro próximo, daqui a alguns meses, ou amanhã, e pode ser um futuro longo, nos próximos 5 anos, ou nos próximos 10 anos. Aquilo que está faltando, veja, irá chegar. Tudo isso está nesse imaginário mundo do ego, do eu. O contato que estamos tendo aqui juntos é um contato onde há um convite para uma aproximação da verdade, do seu ser. É isso que é tratado dentro da visão dos sábios. Aqui eu gosto de citar Shankara, Ramana Maharshi, Cristo. Mas a realidade do seu ser é aquilo que está presente nesse instante. Qualquer pensamento sobre esses sábios é só uma ideia também. Qualquer coisa que você estude nos Vedas, com o nome de Advaita, Vedanta, apenas a nível intelectual, você pode ter uma aproximação nos livros. Aqui estamos tratando com você da verdade daquilo que é você, aqui e agora. Então, a verdade da referência desta realidade é a constatação do seu próprio ser. Nesse instante, quando você compreende como se aproximar da meditação, quando você compreende como meditar realmente, há uma visão clara de que a única realidade presente é a realidade de Deus. Esta coisa indescritível. Em geral, as pessoas chamam Deus, mas imaginam alguma coisa, idealizam algo, pensam sobre algo, formam uma ideia, uma imagem, uma idealização do que isso representa. A realidade divina, realidade de Deus, é algo que está além do pensamento e, portanto, além da ideação, além da imaginação. Como meditar realmente? Essa é a nossa aproximação aqui.
tanto nesse canal, como também em nosso outro canal. Você tem o link aqui para conhecer também o nosso outro canal. Aqui estamos trabalhando com você o fim para a ilusão desse ego e a ciência dessa realidade que chamamos de Deus, e que aqui eu tenho chamado de o inominável, o indescritível, aquilo que é o desconhecido. Descobrir o que é olhar para o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, do que quer que esteja surgindo aqui como uma experiência, externamente ou internamente. Descobrir o que é ter uma aproximação, um olhar livre daquele que olha, que é o observador, apenas o olhar, um direto olhar, sem qualquer envolvimento, ingerência, tentativa de alterar, de mudar, de participar, de se envolver. Apenas olhar para todo e qualquer movimento, sem colocar alguém nisso, o eu, o mim, o ego. Esse pensador, esse observador, isso é ter uma aproximação da verdade da meditação. Então, a presença da meditação é a ausência de alguém nesse instante. Nossa ênfase aqui é para lhe mostrar que sim, é possível você tomar ciência disso de uma forma direta. Veja, não se trata de ficar com essas palavras, mas de você mesmo tomar ciência de que não existe esse eu como alguém presente aqui e agora. O que temos é a vida. A vida está acontecendo, o pensamento em você surge, lhe dizendo algo, e o sentido de alguém surge para concordar ou discordar disso, para gostar ou não gostar disso. Aqui temos a ilusão deste eu, que se vê separado da experiência, que no caso é um pensamento, ou um sentimento, uma sensação, ou uma percepção. Então, como meditar realmente? Aprendendo a aprender, a se situar, a olhar para a experiência sem esse centro, sem esse mim, sem esse pensador, sem esse ego. Aqui estamos trabalhando isso dentro desses encontros. Eu me refiro a esses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Aqui nesse instante você tem um vídeo. Um vídeo é uma aproximação, sim, de dicas de como ter uma aproximação desse trabalho direto, desta autoobservação, deste olhar. Mas a verdade desses encontros ocorrem, a intensidade desses encontros acontecem dentro de satsang. São encontros que ocorrem online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, onde exploramos isso com você, onde aprofundamos isso com você. Ter uma aproximação da verdade do seu ser é a coisa mais importante na vida. Esse é o contato com a visão da realidade, daquilo que se passa aqui e agora, daquilo que é a vida acontecendo nesse momento. Então, esse encontro com a verdade, com a realidade,
com a realidade desejada. É o fim da ilusão desse eu no desejo. Portanto, isso é o fim do desejo. E o que fica é essa realidade. Isso é o fim desta condição psicológica de identidade que se vê separada da vida, se vê separada do outro, se vê sempre norteada por esse movimento psicológico que vem do passado, onde no ego, nesse mim, estamos vivendo dentro de um movimento de medo, contradições, conflitos, problemas, ansiedade, angústia, a tão conhecida dor da solidão, todos os diversos problemas presentes nesta ego-identidade se dissolvem quando esta realidade deste ser, que é a sua natureza divina, está presente. Então, esse é o contato com a verdade do despertar da consciência, da iluminação espiritual que temos em satsang. A palavra satsang significa o encontro com a verdade. Um momento juntos onde investigamos a natureza do seu ser. Nós temos aqui no canal também diversos vídeos tratando dessa questão do satsang. Nós temos playlists aqui no canal, lhe mostrando que é possível e precisamos sim ter uma aproximação direta da verdade divina que somos, que trazemos. Então não se trata de alcançar, porque o futuro não está envolvido nessa constatação. É algo que se revela agora aqui, nesse instante. Então não se trata de como alcançar a realidade desejada. Se trata da ciência desta realidade, aqui e agora, presente, quando o eu, o ego, não está. Esta arte de ser é felicidade, é consciência, é amor. Então aqui quero deixar com você esse convite. Nós temos encontros de satsang, encontros online que ocorrem nos finais de semana. Uma oportunidade única, através de perguntas e respostas, investigarmos a verdade sobre aquilo que realmente nós somos. Para o fim dessa condição psicológica do eu, desse mim, desse ego. Então, esses encontros, sábado e domingo, estamos juntos, trabalhando isso. Então, quero deixar aqui esse convite com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso, tomando ciência disso, nesta vida, para a realização da verdade, daquilo que nós somos. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E vamos trabalhar isso. Valeu pelo encontro e até a próxima. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.